Um casamento sem amor. Até que um beijo roubado revelou um desejo que nenhum dos dois esperava. Lady Juliana Roswell estava em seu quarto, um lugar que um dia foi repleto de beleza, mas que agora mostrava o cansaço dos anos. A luz fraca do fim da tarde entrava pelas janelas grandes, pintando de dourado o papel de parede desbotado e os móveis antigos que não tinham mais o brilho de antes. Ela tinha 23 anos, mas a preocupação em seu rosto parecia ter envelhecido sua alma. Seus dedos finos brincavam com a barra de seu vestido simples, um dos poucos que ainda não havia sido remendado. A casa de campo da família, que um dia foi um símbolo de orgulho, agora gemia sob o peso das dívidas. Cada tábua que rangia, cada rachadura na parede, parecia um lamento silencioso que Juliana sentia em seu próprio peito. Ela havia sido criada para obedecer, para ser a filha perfeita que nunca questionava. Essa era a regra que moldou sua vida, mas agora essa mesma obediência era um peso insuportável. Ela sentia-se como uma peça num jogo de xadrez, movida por mãos invisíveis, sem voz para escolher seu próprio caminho. A batida na porta, embora suave, fez seu coração pular. Era seu pai. O rosto dele, geralmente tão forte, estava abatido, os olhos cheios de uma tristeza que Juliana raramente via. Ele não precisou dizer muito. As palavras saíram em um sussurro, misturadas com a vergonha de um homem que via seu mundo desmoronar. A família estava arruinada. Não havia mais nada a fazer. Há uma solução, minha filha, ele começou, a voz áspera. O Duque Nathaniel Whitmore. Ele precisa de uma esposa para continuar sua linhagem. E nós precisamos de salvação. Juliana sentiu o ar sair de seus pulmões. Duque Nathaniel Whitmore. Um homem conhecido por sua frieza, por sua mente afiada e seu coração, diziam, feito de pedra. Um casamento arranjado, puramente estratégico. O pai dela, em seu desespero, estava oferecendo a ela a última esperança para manter o nome da família de pé. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Não era o medo do desconhecido que a assustava mais, mas o medo de entregar seu coração a um homem que não a desejaria. A ideia de passar a vida ao lado de alguém que a veria apenas como um dever, um contrato, uma obrigação, doía mais do que a própria ruína. Ela sentia-se ferida por antecipação, como se a rejeição já tivesse sido escrita em seu destino. Seu pai a olhava com uma súplica silenciosa em cada linha de seu rosto. Ele não tinha outra escolha, e ela sabia que também não. A obediência que a havia guiado por toda a vida agora a empurrava para um abismo de incertezas. Ela respirou fundo, tentando engolir o nó que se formava em sua garganta. Sim, papai. Ela respondeu, a voz quase inaudível, mas firme. Eu aceito. As palavras eram simples, mas carregavam o peso de um destino. A mansão decrépita continuou seu lamento silencioso. Mas agora, Juliana sabia que seu próprio coração também começaria a chorar, um choro mudo por um amor que ela temia nunca encontrar. Ela havia aceito seu destino, resignada, mas uma pequena chama de esperança, tão fraca que quase não existia, ainda tremeluzia em algum lugar profundo de sua alma, desejando que o futuro guardasse mais do que apenas a frieza de um contrato. Enquanto Juliana esperava seu destino, o Duque Nathaniel Whitmore já estava em seu próprio mundo, em um escritório que cheirava a madeira polida e a papéis antigos, guardados com o maior cuidado. A mansão Whitmore era vasta e cheia de silêncios, mas aquele cômodo era o centro de sua ordem. Nathaniel tinha 30 anos e cada linha de seu rosto parecia esculpida pela lógica e pelo controle. Ele não era um homem dado a sorrisos fáceis ou a gestos de carinho. Para ele, o casamento era um dever, uma peça necessária para garantir o futuro de sua família, para que o nome Whitmore vivesse para sempre. Nada mais, nada menos. Mas por trás daquele rosto tão sério, havia uma ferida antiga, bem escondida, que ele não deixava ninguém ver. Anos antes ele havia se entregado a um noivado que terminou em dor, em uma rejeição que o ensinou a nunca mais confiar seu coração a ninguém. O amor para ele era um risco grande demais, uma fraqueza que ele não podia se permitir. Ele havia construído muros altos em volta de si,
e esses muros eram mais fortes que as pedras da mansão. O dia do primeiro encontro formal chegou. Juliana foi levada até o escritório do Duque, onde a luz forte da tarde entrava pelas janelas e iluminava o pó que dançava no ar, como se o tempo estivesse parado ali. Nathaniel estava em pé ao lado de uma mesa pesada, onde um documento aberto esperava por eles. Ele era alto, e seus olhos azuis, de um tom frio como o gelo, encontraram os dela. Juliana sentiu um arrepio, uma mistura estranha de medo e uma curiosidade que a assustava. Ele não sorriu nem mesmo um pouco, apenas um aceno de cabeça, seco e sem calor. Juliana, com o coração batendo forte no peito, sentiu o olhar dele sobre ela. Não era um olhar de desejo, pensou, mas de avaliação, como se ela fosse uma peça de gado ou um objeto valioso a ser conferido. Ela tentou parecer calma, mas suas mãos suavam um pouco. Ele, com sua postura impecável e seu silêncio pesado, parecia controlar cada centímetro do ar à volta deles. A voz dele, quando finalmente falou, era baixa e firme, sem nenhuma emoção. "Lady Juliana", ele disse apenas isso. "Por favor, sente-se." Ela obedeceu, sentindo o peso do olhar dele enquanto se movia. A cadeira era grande, e ela se sentia pequena ali, exposta. O cheiro de seu perfume suave parecia se misturar ao ar sério do escritório. Nathaniel se sentou à frente dela, e a proximidade, mesmo que mantida por uma mesa, era quase sufocante. Ela podia sentir o calor que ele não dava, a vida que ele parecia prender dentro de si. O documento sobre a mesa era o contrato de casamento. As palavras eram claras, secas, sem nenhuma menção a sentimentos. Era um acordo de bens, de nomes, de linhagens, uma lista de deveres e obrigações. Não havia espaço para amor ali, nem para esperança. Juliana sentiu os olhos marejarem, mas ela o segurou com toda a sua força. Ela não daria a ele o prazer de vê-la fraca. Quando a pena foi oferecida a ela, sua mão tremeu um pouco. Seus dedos, finos e pálidos, contrastavam com a robustez da pena de ave. Ela olhou para o Duque, buscando um sinal, um brilho de algo mais em seus olhos, mas só encontrou a mesma frieza calculista. Ele esperava. Ele controlava. Ela sentiu a respiração suspensa, o ar pesado em seus pulmões. Com um suspiro quase inaudível, Juliana assinou. Seu nome, Juliana Roswell, parecia pequeno e vulnerável no pergaminho. Depois Nathaniel pegou a pena. Seus movimentos eram precisos, sem hesitação. O nome Whitmore foi escrito com força. Um selo final sobre o destino dela. O contrato estava assinado. A união puramente estratégica estava feita. Ele era um bloco de gelo, e ela, uma flor delicada que sentia o frio se aproximar. Juliana, com sua beleza ainda jovem e seus sonhos guardados, agora estava ligada a um homem que parecia ter esquecido como se sentia. Ela se levantou, sentindo o vazio no peito, enquanto Nathaniel apenas a observava, os olhos azuis ainda sem expressão, como duas pedras preciosas, lindas, mas frias. O silêncio voltou a reinar, mais pesado do que antes, selando o destino de ambos. A carruagem parou com um solavanco suave diante da mansão Whitmore. Juliana olhou pela janela e o que viu tirou seu fôlego. Não era apenas uma casa grande, era um gigante adormecido, com paredes de pedra escura que pareciam tocar o céu e janelas que eram como olhos vazios. Os jardins eram vastos, mas não havia calor neles, apenas uma beleza fria e organizada que a fez sentir ainda menor. O silêncio que vinha de dentro da mansão era tão pesado que parecia apertar seu peito. Quando a porta da carruagem se abriu, um criado a ajudou a descer. Ela sentiu o olhar de Nathaniel sobre ela, mesmo antes de vê-lo. Ele estava em pé na porta principal, uma figura alta e séria, com a luz do fim de tarde pintando seu rosto de sombras. Não havia um sorriso, nem mesmo um aceno caloroso, apenas aquela calma controlada que ela já conhecia do primeiro encontro. Sua presença, ali no limiar de sua nova casa, parecia engolir todo o ar à volta. Aquele homem frio e metódico era agora seu marido, e ela sentiu um arrepio. Ela caminhou em sua direção, cada passo ecoando no silêncio pesado. O cheiro de pedra antiga e cera de móveis velhos
encheu seus pulmões. Ela sentia-se como uma intrusa, uma peça estranha em um lugar que não a queria de verdade. Seus olhos procuraram os dele, buscando qualquer sinal de emoção, mas eles eram como lagos congelados, profundos e sem calor. Ele fez um gesto com a mão, indicando que ela entrasse. Não foi um convite, mas uma ordem silenciosa. Os criados se moviam como fantasmas, sem fazer barulho, e a casa parecia respirar em um ritmo lento e pesado. Tudo era perfeito, limpo, mas sem vida. A mansão era um espelho do seu dono, pensou Juliana, e de seu casamento. Arrumado, mas vazio. Nos dias que se seguiram, Juliana se viu presa em uma rotina de formalidades. Eles tomavam café da manhã em uma mesa enorme, onde a distância entre eles parecia maior que o próprio cômodo. As conversas eram curtas, sobre o tempo ou os assuntos da casa. Nathaniel sempre estava ocupado, em seu escritório ou com seus negócios, e quando estavam juntos, a presença dele era sempre um lembrete do contrato que os unia. Ele falava com uma voz baixa e firme, e ela sentia que, mesmo sem uma palavra dura, ele estava no controle. Isso a deixava com uma mistura estranha de medo e um certo fascínio. Ela tentava observá-lo, nos raros momentos em que ele estava distraído. Seus olhos azuis, quando não estavam fixos nela, pareciam carregar um peso, uma tristeza que ele escondia bem. Ela queria decifrar o homem por trás daquela máscara de frieza. Queria saber o que o fazia tão distante. Mas ele era um livro fechado, com páginas que ela não tinha permissão para ler. Juliana sentia o desejo de ser vista por ele, não como a duquesa de Whitmore, mas como Juliana, a mulher. Ela queria que ele a olhasse com algum calor, que notasse a cor de seu vestido ou o jeito que seu cabelo caía. Mas ele a via apenas como parte do acordo, uma obrigação cumprida. Essa certeza doía, uma pontada constante em seu peito. Ela era a duquesa, a senhora daquela casa enorme, mas sentia-se mais sozinha do que nunca. A vastidão dos corredores, o silêncio dos jardins, tudo ecoava o vazio emocional que ela sentia em seu coração. Ela era parte daquele lugar, mas não pertencia a ele, e a cada dia essa sensação se tornava mais forte, mais pesada. O dia a dia na mansão Whitmore era como um relógio bem ajustado, sem espaço para surpresas ou calor. Nathaniel, o duque, vivia sua vida com uma ordem que Juliana nunca tinha visto. Ele acordava cedo, tomava seu café da manhã em silêncio quase completo e logo se trancava em seu escritório. Horas se passavam com ele cuidando dos negócios da família, lendo papéis e dando ordens aos seus administradores. Ele era o coração da mansão, mas um coração que batia em um ritmo tão calmo que parecia frio. Juliana o observava de longe, nos poucos momentos em que ele permitia. Em jantares ele falava sobre o estado das terras, sobre investimentos, sobre a sociedade, nunca sobre ela, nunca sobre os dois. Ele a tratava com uma educação impecável, mas sem um pingo de emoção. Era como se ela fosse mais um item na lista de seus deveres, uma parte da mobília necessária, mas sem vida própria. Dentro de Nathaniel, porém, uma luta silenciosa acontecia. Ele se esforçava para manter a máscara da indiferença. Cada vez que Juliana passava por ele no corredor, o perfume suave dela invadia seus sentidos, e ele precisava apertar as mãos para não fazer um gesto, para não deixar seus olhos demorarem nela. A verdade era que ele sentia uma atração forte por ela, um calor inesperado que o assustava. Seus cabelos castanhos que brilhavam à luz do sol, o jeito delicado como ela segurava uma xícara de chá, a quietude em seus olhos, tudo isso o puxava. Mas ele não podia se permitir sentir. Ele havia construído seus muros por uma razão, e eles não podiam cair agora. Amar, para ele, era sinônimo de fraqueza, de ser ferido novamente, como aconteceu em seu passado. Então ele se forçava a ser ainda mais frio, mais distante. Ele evitava os olhares dela, mantinha a voz em um tom sempre igual, sem variação. Ele fingia que ela não o afetava, que não havia nada ali além do contrato. Juliana, por sua vez, sentia cada um desses gestos de distância como uma facada em seu peito. Ela via o quanto ele se esforçava para não a ver, para não falar com ela além do necessário.
e ela pensava que era porque ele não a desejava. Ele não me quer, ela murmurava para si mesma, olhando para o próprio reflexo no espelho, sentindo uma dor que se aprofundava a cada dia. Aquela certeza a fazia se sentir pequena, indesejada, não boa o suficiente. Uma tarde, ela estava no salão de leitura, escolhendo um livro quando Nathaniel entrou. Ele não a viu de imediato, e Juliana teve um segundo para observá-lo sem que ele soubesse. Seus ombros estavam tensos, sua testa franzida. Havia um cansaço em seus olhos que ela nunca tinha notado. Por um instante, ela sentiu uma pontada de compaixão, uma vontade de se aproximar, de perguntar se ele estava bem. Mas então, ele a viu. O olhar dele se tornou duro, a máscara de frieza voltou em um instante. Ele fez um aceno de cabeça rápido e virou-se para pegar um livro, dando as costas para ela. A proximidade foi curta demais, mas a tensão que preencheu o ar entre eles era pesada, quase elétrica. Juliana sentiu a respiração suspensa, o coração batendo forte. Ele estava tão perto, mas tão longe. O cheiro dele, de papel antigo e terra molhada dos jardins, a alcançou. Ela esperou, quieta, que ele dissesse algo, que seus olhos se encontrassem por mais de um segundo, mas ele não o fez. Ele saiu da sala tão rapidamente quanto entrou, deixando-a sozinha com o eco de seus próprios pensamentos. Ele não me quer. A voz dentro dela sussurrou novamente, mais forte desta vez. A indiferença dele, pensou ela, era a prova mais clara de que seu coração estava seguro, mas também de que ela estava condenada a uma vida sem amor. A vastidão da mansão, antes um espelho de seu vazio, agora parecia um túmulo para seus sonhos de um dia ser desejada. E a cada dia, a insegurança dela crescia, como uma planta que se alimenta da ausência de luz. O convite para um jantar com alguns vizinhos da alta sociedade chegou como uma pequena mudança na rotina silenciosa da mansão Whitmore. Não era um grande baile, mas um encontro mais íntimo que forçaria Juliana e Nathaniel a estarem mais próximos, a agirem como um casal de verdade. Juliana escolheu um vestido simples, de um tom azul suave, que realçava a cor de seus olhos. Enquanto a criada arrumava seu cabelo, ela sentia um nervosismo estranho, uma mistura de apreensão e uma curiosidade que a assustava. Na sala de jantar, a mesa não era tão vasta quanto a do café da manhã, o que significava que Nathaniel estaria sentado mais perto dela. Os convidados eram agradáveis, mas a presença do Duque dominava o ambiente, mesmo que ele falasse pouco. Juliana o observava. Ele estava impecável, como sempre, com seu fraque escuro e a postura rígida. Seus olhos azuis, antes tão frios, pareciam ter um brilho diferente quando ele falava sobre os negócios da propriedade. Um brilho de inteligência e controle que a deixava sem fôlego. Em um momento, um dos convidados fez uma pergunta a Juliana sobre os jardins da mansão. Ela, com sua voz suave e um sorriso delicado, descreveu as rosas que floresciam e o caminho secreto que levava a um pequeno lago. Enquanto falava, ela percebeu o olhar de Nathaniel sobre ela, um olhar que durou um segundo a mais do que o necessário. Não era frio, nem de avaliação. Havia algo ali, uma atenção que a fez corar e que fez seu coração disparar. Ela abaixou os olhos rapidamente, sentindo o calor em suas bochechas. Mais tarde, durante a sobremesa, um criado servia vinho, e o movimento da mesa causou um pequeno balanço. A mão de Juliana, que estava repousando sobre a toalha, roçou a de Nathaniel. Foi um toque rápido, quase imperceptível, mas um choque elétrico percorreu o braço dela. Ela retirou a mão como se tivesse se queimado, e por um instante sentiu o olhar dele novamente. Ele não disse nada, mas ela viu a linha da mandíbula dele se apertar, um sinal de uma tensão que ela não entendia. Ela tentou ignorar a sensação estranha que o toque havia deixado, mas seu corpo parecia traí-la. Cada vez que ele falava, sua voz baixa e firme parecia vibrar dentro dela. Ela sentia a força que ele exalava, o controle que ele tinha sobre si mesmo e sobre tudo ao seu redor. E por alguma razão, isso a fascinava e a deixava com um medo delicioso. Ao final do jantar, quando os convidados se preparavam para ir embora, Juliana estava em pé ao lado de Nathaniel, despedindo-se.
O Sr. Finch, um velho amigo da família, elogiou a duquesa, dizendo como ela havia trazido um novo brilho para a mansão. Juliana sorriu, agradecida. Quando ela se virou para Nathaniel, seus olhos se encontraram de novo, e a proximidade entre eles era quase insuportável. Ela podia sentir o cheiro dele, um aroma limpo e masculino que a fazia prender a respiração. Ele, por sua vez, sentiu uma irritação crescente, não com ela, mas com a própria reação que Juliana provocava nele. O jeito como ela sorria, a inteligência em seus olhos quando falava, a delicadeza de seus gestos. Tudo nela o perturbava, quebrando as paredes que ele havia construído com tanto cuidado. Ele se sentia atraído, e isso o deixava furioso com sua própria fraqueza. Ele não conseguia ignorá-la. Ele notava o brilho em seus cabelos, o jeito como a luz da vela se refletia em seus olhos, e ele odiava o quanto isso o afetava. Para disfarçar o que sentia, ele endureceu o rosto, virando-se ligeiramente, criando uma distância sutil. Sua voz, quando ele finalmente falou para os convidados que partiam, estava mais fria e formal do que antes. "Uma boa noite a todos", ele disse sem emoção. Juliana sentiu o afastamento dele, aquela barreira que ele erguia de novo, aquele olhar que durou um segundo a mais, o toque elétrico, tudo parecia ter sido apenas uma ilusão. Ela atribuiu a frieza renovada dele à sua própria fantasia, à falta de desejo que ele sentia por ela. Ele estava irritado, ela pensou, talvez com a performance que precisavam manter. A semente da insegurança, que já estava plantada, aprofundou-se. Ela não conseguia decifrá-lo. Havia faíscas, sim, mas elas pareciam vir de um lugar tão profundo e escondido que ela temia que nunca as alcançaria. E a cada dia, ela se sentia mais perdida na vastidão daquela mansão e na frieza calculista do homem que agora era seu marido. Juliana passava seus dias na mansão, tentando encontrar seu lugar. Ela lia livros na grande biblioteca, caminhava pelos jardins que agora começava a achar menos frios e observava a vida agitada dos criados, mas seus pensamentos sempre voltavam para Nathaniel, o homem que era seu marido e, ao mesmo tempo, um completo estranho. Ela tentava decifrar o mistério de sua frieza, buscando pistas que pudessem explicar por que ele se mantinha tão distante. Uma noite, muito depois que a maioria dos criados já havia se recolhido, Juliana não conseguia dormir. O silêncio da mansão era pesado, e ela sentia uma inquietação. Decidiu descer para a biblioteca, buscando um livro para acalmar a mente. Ao passar pelo corredor que levava ao escritório de Nathaniel, ela viu uma fresta de luz vindo de debaixo da porta. Curiosa e talvez um pouco esperançosa de que ele estivesse apenas trabalhando, ela se aproximou devagar. A porta estava entreaberta. Juliana parou, hesitante, e espiou para dentro. Nathaniel estava sentado à sua mesa, não lendo papéis de negócios, mas segurando algo pequeno nas mãos. A luz fraca do candeeiro iluminava seu rosto, e o que Juliana viu a deixou paralisada. A máscara de controle que ele sempre usava havia caído. Seus ombros estavam curvados, e seus olhos, geralmente tão duros, estavam cheios de uma tristeza profunda, quase desesperada. Ele parecia um homem que carregava o peso do mundo em suas costas. Nas mãos dele havia uma pequena caixinha de madeira escura e dentro dela um pedaço de tecido amassado e uma carta antiga, amarelada pelo tempo. Ele acariciava a carta com o polegar, um gesto tão delicado e diferente de tudo que Juliana já tinha visto nele, que a fez prender a respiração. Por um instante, ela sentiu uma dor aguda em seu próprio peito, uma pontada de compaixão por aquele homem tão sozinho em sua dor. Ele murmurou algo, um nome que ela não conseguiu entender, mas a voz era rouca, cheia de um lamento que cortou o coração dela. Juliana ficou ali, invisível, testemunhando um lado de Nathaniel que ele nunca mostrava a ninguém. Era a ferida antiga que seu pai havia mencionado, o fantasma de um noivado que terminou em rejeição. Agora, ela via a dor, a cicatriz que o havia transformado no homem frio e metódico que era. Ele não temia o amor, ele temia a dor que o amor trazia. O medo de ser machucado de novo, de se entregar e ser rejeitado, era o que o mantinha dentro daqueles muros altos.
Enquanto ele olhava para a carta, uma lágrima rolou por seu rosto, solitária e silenciosa. Era um vislumbre tão íntimo de sua alma que Juliana sentiu o coração apertar. Ela queria se aproximar, oferecer uma palavra de conforto, mas a mão dela se deteve no ar. De repente, Nathaniel soltou um suspiro pesado, como se estivesse acordando de um sonho ruim. Ele notou a porta entreaberta. Seus olhos, que um segundo antes estavam cheios de tristeza, endureceram em um instante. Ele levantou a cabeça e a viu. O olhar que ele lançou em sua direção foi como um raio, misto de susto e raiva por ter sido pego em um momento tão fraco. A vulnerabilidade sumiu, substituída por uma frieza cortante, ainda mais intensa do que a habitual. Ele fechou a caixinha com um barulho seco e jogou a carta de volta, como se quisesse se livrar de uma memória dolorosa. Lady Juliana, ele disse, a voz baixa e firme, mas com uma borda afiada que a fez recuar. O que faz aqui a esta hora? A pergunta não era um convite para uma explicação, mas uma repreensão. Juliana sentiu o calor subir ao seu rosto. Ela foi pega em flagrante. O momento de compaixão se desfez, substituído por uma vergonha e um medo renovados. Ele havia se recomposto tão rapidamente que ela quase duvidou do que tinha visto. Eu não conseguia dormir, ela murmurou, a voz trêmula. Vinha buscar um livro. Nathaniel se levantou. A postura rígida, a figura alta pairando sobre ela. Seus olhos azuis eram como gelo novamente, sem nenhum traço da dor que ela havia testemunhado. Ele andou até a porta e a abriu mais, um gesto claro de que ela deveria sair. A proximidade era desconfortável, e ela sentia o peso de seu controle, a força de sua vontade em afastá-la. Boa noite, então, ele disse, a voz fria como o metal. Peço que mantenha a privacidade da casa, duquesa. Aquelas palavras, mantenha a privacidade, eram uma facada. Ele não queria que ela visse sua fraqueza, que soubesse de sua dor. Juliana sentiu-se rejeitada mais uma vez, mas desta vez havia algo diferente. Uma pontada de curiosidade ainda persistia, um desejo de entender o que o havia ferido tanto. Mas o medo de se aproximar de um homem que se fechava tão rapidamente, de entregar seu coração a alguém que não a desejava e que se recusava a ser vulnerável, era ainda maior. Ela sentia que se ousasse se aproximar, seria queimada. Juliana recuou, sentindo o peso do olhar dele em suas costas enquanto se afastava. O silêncio voltou a reinar, e a porta do escritório se fechou com um clique suave, selando novamente o mistério de Nathaniel. Ela voltou para seu quarto, mas o sono não veio. A imagem do rosto dele, desfeito em dor e depois endurecido em raiva, se repetia em sua mente. Ela sentia compaixão, sim, mas seu próprio medo de ser magoada, de ser rejeitada por ele, a impedia de estender a mão. A distância entre eles parecia intransponível, feita de gelo e de dores antigas, e Juliana não sabia se teria a coragem de tentar quebrá-la. Juliana estava em um baile na casa de uma família importante, um evento raro que quebrava a quietude da mansão Whitmore. A música era suave, as luzes dos candelabros brilhavam no salão e o ar estava cheio de risadas e conversas animadas. Ela usava um vestido de seda verde simples, mas elegante, e tentava parecer à vontade, apesar da ansiedade que sentia. Nathaniel estava perto, mas não com ela. Ele conversava com um grupo de homens, sua postura sempre séria, seus olhos azuis observando tudo com atenção. Juliana sentia seu olhar sobre ela de vez em quando, um peso estranho, mas ele não se aproximava, mantendo-se em seu próprio círculo. Enquanto ela observava a dança, sentiu uma presença ao seu lado, um homem alto com um sorriso fácil e olhos claros que pareciam ver mais do que deviam. Ele era o Conde de Marbury, um nome que ela já ouvira nos salões, conhecido por seu charme e por ser um tanto ousado demais. Ele se inclinou um pouco, e o cheiro de seu perfume, forte e amadeirado, a envolveu de uma forma que ela achou quase sufocante. Lady Juliana, ele disse, a voz macia como veludo, mas com um toque de diversão que ela achou inquietante. Mal posso acreditar que a vejo aqui, tão linda e, digamos, tão bem acompanhada. A palavra acompanhada tinha um tom de ironia que não passou despercebido.
Juliana sentiu um leve arrepio. Ela conhecia o Conde de Marbury de outros eventos sociais antes de seu casamento. Ele sempre fora muito galante, mas agora havia algo diferente em seu olhar. Um brilho que a deixava desconfortável. Não era um brilho de admiração pura, mas de algo mais. Conde Marbury, ela respondeu, tentando manter a voz firme e a postura impecável. É bom vê-lo. Ele sorriu, e o sorriso não chegava aos olhos. Boa mesmo? Tenho minhas dúvidas. Tantos anos passados. E você ainda com essa beleza que me tirava o sono. Lembro-me de como a vida parecia mais leve, mais cheia de possibilidades, antes de certas obrigações. Ele olhou de relance para Nathaniel, que ainda estava de costas, conversando. As palavras dele eram como pequenas agulhas. Ele estava falando do casamento dela, da escolha que ela não teve. Juliana sentiu o rosto esquentar. A proximidade dele era quase invasiva. Ele estava muito perto, e ela podia sentir o calor de seu corpo, uma sensação que a deixava tensa, seu corpo em alerta. Minhas obrigações são as de uma duquesa agora, ela disse, tentando afastar a conversa para um caminho mais seguro, mais formal. O conde riu, um som baixo e rouco que Juliana sentiu vibrar no ar. Obrigações, sim. Mas e a liberdade, Lady Juliana? O que se faz com ela quando se a perde? Uma mulher com seu espírito, sua inteligência? Não me diga que não sonhava com mais do que apenas um nome e um título? Ele se inclinou ainda mais, seus olhos fixos nos dela, buscando uma reação, querendo ver a dúvida. Sempre pensei que você merecia um amor que a fizesse voar, não um contrato que a prendesse ao chão. Juliana prendeu a respiração. As palavras dele tocavam em seus medos mais profundos, nas dúvidas que ela guardava em segredo sobre Nathaniel e o vazio de seu casamento. Ele estava insinuando que ela era infeliz, que estava presa. E, de certa forma, ele estava certo. A coragem dele em dizer tais coisas, em um lugar público e tão perto de seu marido, a chocou. Era uma ameaça sutil, mas que a atingia em cheio, fazendo seu coração pular no peito. Ela olhou para Nathaniel, que agora parecia estar se virando lentamente. O conde de Marbury percebeu o movimento e, com um sorriso ainda mais largo, pegou a mão de Juliana, levantando-a para um beijo leve e demorado em seus dedos. O toque dele era prolongado, e ela sentiu um calafrio, uma mistura estranha de repulsa e um certo poder que ele exercia, quase como um desafio lançado no ar. Espero que tenha encontrado a felicidade, duquesa, ele sussurrou, o olhar penetrante. Mas se um dia se cansar da formalidade, lembre-se que há quem ainda aprecie a paixão em sua forma mais pura. Ele soltou sua mão lentamente, seus olhos ainda nela, e então se afastou com um aceno, deixando Juliana ali, com o coração batendo forte e a mente em um turbilhão. Suas palavras haviam plantado uma semente de inquietação, uma lembrança de uma vida que ela poderia ter tido e uma dura questão sobre a vida que ela agora tinha. O duque, por sua vez, acabara de se virar completamente, e Juliana se perguntou se ele havia notado a troca, se o brilho no olhar de Marbury havia sido intencional para provocá-lo. Ela sentiu um desconforto profundo, uma sensação de que o jogo, que ela mal entendia, havia acabado de começar. O conde de Marbury continuou a aparecer em todos os lugares. Em pequenos encontros, em chás da tarde, até mesmo em passeios no parque, ele parecia estar sempre por perto, com seu sorriso que não alcançava os olhos e suas palavras que sempre carregavam um segundo sentido. Juliana sentia-se vigiada, como se ele estivesse esperando o momento certo para se aproximar novamente, para lançar mais de suas farpas sobre a felicidade dela. Ele a encontrava em momentos que pareciam acidentais. Uma tarde, enquanto ela escolhia flores no jardim para enfeitar a mesa, Marbury surgiu de repente, como se tivesse brotado do chão. Ele caminhou até ela e o cheiro de seu perfume, misturado ao das rosas, a deixou ligeiramente tonta. Lady Juliana, ainda tão dedicada à beleza, ele disse a voz baixa. Uma pena que nem todos saibam apreciar o que tem. Ele olhou para a mansão e depois para ela, com um brilho quase predatório. Lembro-me de quando seus olhos brilhavam com mais vivacidade. A vida de casada é tão...
Pacata? Juliana sentiu o corpo enrijecer. Ele estava questionando sua vida, sua felicidade e a frieza de seu marido. Ela tentou manter a calma, mas a presença dele a deixava desconfortável, como se ele pudesse ler seus pensamentos mais secretos. Minha vida é exatamente como deve ser, Conde. Ela respondeu, tentando parecer firme, mas a voz saiu um pouco mais baixa do que o esperado. Marbury se inclinou, a proximidade era demais. Será? Uma mulher como a senhora, com tanta paixão guardada. É uma pena, não acha? Lembro-me de quando falávamos sobre viagens, sobre sonhos que não cabiam nestas paredes antigas. Ele falava de um passado que ela havia quase esquecido, de uma Juliana mais jovem e cheia de esperanças, antes do peso da ruína de sua família. O Duque a mantém sob uma disciplina rígida, não é? Nem todos os casamentos são feitos de dever, duquesa. Alguns são feitos para o coração. As palavras dele eram veneno, tocando em cada uma de suas inseguranças. Ela sentia o coração batendo forte no peito, a respiração suspensa. Marbury era perigoso não por força bruta, mas por suas insinuações que a faziam duvidar de tudo. Enquanto Marbury falava, Juliana sentiu um arrepio. Ela levantou os olhos e viu Nathaniel. Ele estava parado à porta da mansão, observando-os. Seus olhos azuis, antes tão frios, agora pareciam queimar, fixos no conde. Não havia sorriso nem aceno, apenas uma tensão que se espalhou pelo ar como um incêndio silencioso. A postura de Nathaniel, que antes era apenas rígida, agora parecia a de um predador pronto para atacar. Marbury percebeu o olhar do duque, e um sorriso lento e desafiador surgiu em seus lábios. Ele se afastou um passo de Juliana, mas não antes de um último olhar significativo. Nathaniel começou a caminhar em direção a eles, cada passo medido, mas com uma força que Juliana sentiu na sola dos pés. O ar ao redor deles parecia se adensar. Ela sentiu uma mistura estranha de medo e um alívio súbito. O duque não parecia nada com o homem frio e metódico que ela conhecia. Havia algo selvagem em seus olhos, uma possessividade que a chocou. Conde Marbury, a voz de Nathaniel soou baixa e firme, quase um rosnado. Não era uma pergunta, mas uma declaração. O conde se virou com seu sorriso cínico ainda no rosto. Duque Whittemore, Marbury respondeu com uma falsa cordialidade, apenas apreciando a beleza de sua duquesa e de seus jardins. Nathaniel não respondeu com palavras. Ele apenas olhou para Marbury, e o olhar dele era tão intenso, tão cheio de uma ameaça silenciosa, que Juliana sentiu um calafrio na espinha. Era um duelo de olhares, e o ar ficou pesado de poder. Então, Nathaniel se virou para Juliana. Ele estendeu a mão e, com um gesto rápido e possessivo, pegou o braço dela. O toque dele era firme, quase apertado, e um choque elétrico percorreu o corpo de Juliana. Não era um toque gentil, mas um ato de posse, um aviso claro para Marbury. Ela sentiu o calor do corpo dele tão perto, a força em seus dedos, e sua respiração ficou presa na garganta. Juliana, ele disse, a voz ainda baixa, mas com um tom que não admitia recusa. Gostaria de me acompanhar em uma caminhada. Preciso de sua opinião sobre o novo projeto do lago. Era uma desculpa, ela sabia. Ele não precisava de sua opinião. Ele a estava tirando de perto de Marbury. E a forma como ele disse seu nome, Juliana, não Lady Juliana ou Duquesa, fez seu coração bater mais rápido. Ele a puxou suavemente, mas com uma firmeza que não lhe deixou escolha. Ela sentiu a autoridade dele, o controle que ele exercia, e uma mistura de medo e um fascínio estranho a invadiu. Era quase como se ele estivesse marcando o território. Marbury apenas sorriu, um sorriso vazio e sem vitória, mas com um brilho de desafio nos olhos. Até breve, duquesa, ele disse, a voz carregada de ironia. Nathaniel não olhou para trás. Ele continuou a segurar o braço de Juliana, enquanto a guiava para longe, para o interior dos jardins, onde as árvores ofereciam mais privacidade. O toque dele queimava sua pele, e ela sentia a tensão em cada músculo do corpo dele. Ele não a soltou até estarem bem longe da vista de Marbury. Quando ele finalmente a soltou, a distância entre eles era mínima. Ela podia ver o brilho nos olhos dele, a respiração ligeiramente mais forte. A frieza habitual,
havia desaparecido, substituída por uma emoção que ela não conseguia decifrar, mas que a deixava sem fôlego. Seus olhos se encontraram, e o olhar dele era penetrante, quase doloroso em sua intensidade. Ele não disse nada, mas a mensagem era clara. Ela era dele, e ele não permitiria que Marbury a importunasse. Juliana sentiu o rosto queimar. Aquele não era o duque indiferente que ela conhecia. Havia uma paixão contida, um ciúme que ele lutava para esconder, mas que a ameaça do conde havia trazido à tona. Ela não sabia o que pensar. Ele a queria? Ou apenas a via como sua propriedade, seu dever? A confusão a dominava, mas uma pequena chama de esperança, antes quase apagada, começou a tremeluzir novamente em seu peito. Aquela faísca, antes tão escondida, agora parecia perigosamente próxima de se transformar em fogo. A noite havia chegado, trazendo consigo um véu escuro sobre a mansão Whitmore, mas a tensão da tarde ainda pairava no ar. Depois do evento social onde o conde de Marbury havia se atrevido a flertar, Juliana sentia-se inquieta. Ela estava no salão de leitura, tentando acalmar a mente com um livro, mas as palavras do conde e o olhar possessivo de Nathaniel se repetiam em sua cabeça. O que significava tudo aquilo? Ele a queria ou apenas a via como mais um de seus bens, a ser protegido de um rival? O silêncio do salão foi quebrado por passos firmes. Nathaniel entrou, a luz fraca da lareira dançando em seu rosto. Ele não a olhou diretamente, mas Juliana sentiu o peso de sua presença, a força contida que ele carregava. Ele foi até uma estante, pegou um livro, mas não o abriu. Seus dedos apertavam a lombada com uma força que Juliana sentiu de longe. Havia algo nele, uma tempestade silenciosa que ele lutava para controlar. O ar entre eles estava pesado, quase elétrico. Juliana sentiu seu coração bater mais rápido. Ela tentou focar no livro, mas seus olhos continuavam voltando para ele. Ele parecia um predador, parado ali observando o nada. A voz de Marbury, insinuando falta de paixão, ecoava em seus ouvidos, e a frieza de Nathaniel, que ela tanto conhecia, parecia ter rachaduras. Ele finalmente se virou para ela. Os olhos azuis, antes tão gélidos, agora tinham um brilho estranho, uma intensidade que a fez prender a respiração. Era um olhar que parecia penetrar sua alma, que a despia de suas defesas. Ela sentiu uma mistura de medo e um fascínio arrepiante. Ele não disse uma palavra, apenas a observava. E a proximidade, mesmo que houvesse alguns metros entre eles, era quase sufocante. Juliana sentiu o calor subir ao seu rosto. Ela não sabia o que fazer, como reagir àquela intensidade. A respiração dela ficou suspensa, e ela podia ouvir o próprio coração batendo forte, forte demais. Ele começou a caminhar em sua direção, devagar, cada passo ecoando no silêncio. Juliana não conseguiu se mover. Estava paralisada. Ela sentiu o controle que ele exercia, um poder silencioso que a prendia no lugar. Ele parou bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro limpo e masculino que a envolvia. Ele estendeu a mão e, por um segundo, Juliana pensou que ele a afastaria, que a repreenderia por alguma coisa, mas seus dedos não tocaram seu braço ou sua mão. Em vez disso, a mão dele foi para o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha com uma delicadeza que a surpreendeu. Um choque elétrico percorreu seu corpo. Juliana fechou os olhos por um instante, sentindo a pele formigar onde ele a tocava. A voz dele, quando ele falou, era um sussurro rouco, quase um lamento. Juliana, ele disse, apenas seu nome, e a forma como ele o pronunciou fez seu corpo estremecer. Era um som de desejo, de uma paixão que ele havia lutado para esconder por tanto tempo. Antes que ela pudesse sequer pensar em uma resposta, antes que pudesse abrir os olhos, ele se inclinou. Seus lábios encontraram os dela. Não foi um beijo gentil, não foi um toque suave. Foi ardente, desesperado, quase uma súplica. A boca dele era firme, exigente, e Juliana sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela estava chocada, confusa. O beijo era uma contradição gritante, a toda a indiferença que ele havia mostrado. Não havia frieza ali, apenas um fogo que a queimava, que a consumia.
Ela sentiu a língua dele pedindo passagem, e por um momento, seu corpo reagiu por si só, seus lábios se abrindo ligeiramente. Era um beijo que parecia uma confissão, não um dever. Uma confissão de uma paixão que ele tentara sufocar, que ele tentara negar. As mãos dela se ergueram quase por instinto e tocaram o peito dele, sentindo os músculos tensos sob o tecido do casaco. Ela não sabia se o estava empurrando ou se agarrando a ele. A mente dela estava em branco, apenas sentindo a intensidade daquele momento. O cheiro dele, o gosto dele, a força dele. O beijo durou um tempo que ela não conseguiu medir. Parecia uma eternidade e, ao mesmo tempo, um segundo fugaz. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos azuis estavam escuros, cheios de uma emoção tão forte que a fez cambalear. A respiração de Juliana estava ofegante e seus lábios ainda ardiam com o toque dele. Ele a olhou uma última vez e havia uma pontada de pânico em seus olhos, como se ele tivesse feito algo que não deveria. Então, como se tivesse acordado de um transe, ele se afastou, virando as costas para ela. A máscara de frieza que havia caído por um momento começou a se levantar novamente. Juliana ficou ali, parada, as mãos ainda no peito, o corpo tremendo. O beijo tinha sido um furacão e ela estava no meio de sua destruição, sem saber o que pensar, o que sentir. Ele havia a beijado com uma paixão que ela nunca imaginou. E agora, o que viria? O que significava aquilo? O silêncio voltou a reinar no salão. Mas agora era um silêncio carregado de perguntas, e a mente de Juliana estava em um turbilhão. O beijo havia sido um incêndio, uma explosão de paixão que ela nunca imaginou vindo do Duque Nathaniel Whitmore. Mas, assim que seus lábios se afastaram, a realidade gelada voltou com uma força avassaladora. Nathaniel recuou abruptamente, como se tivesse se queimado. Seus olhos azuis, antes tão escuros de desejo, agora estavam arregalados com uma pontada de pânico que Juliana nunca vira. Ele parecia assustado com a própria perda de controle, com a intensidade que havia mostrado. Juliana ficou ali, parada, os lábios ainda ardendo, o corpo tremendo. A respiração dela estava ofegante, e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Ela esperava que ele dissesse algo, que explicasse aquela contradição, mas ele não o fez. Ele virou as costas para ela, os ombros tensos, e caminhou em passos rápidos para a porta do salão, sem um olhar para trás. A máscara de frieza, que havia caído por um momento, agora estava de volta, mais forte do que nunca, como se ele quisesse apagar a memória daquele instante. A porta se fechou com um clique suave, deixando Juliana sozinha, com o coração batendo forte no peito e a mente em um turbilhão. Aquele beijo, ardente e desesperado, contradizia tudo o que ele havia mostrado até então. A indiferença, a distância, a frieza calculista, tudo parecia uma mentira diante da paixão que ela sentira em seus lábios. Ela estava confusa, machucada pela forma como ele a havia beijado e depois fugido, mas uma semente estranha havia sido plantada em seu coração. Juliana não conseguia mais vê-lo apenas como o homem frio e metódico que era seu marido. Aquele instante de vulnerabilidade e de desejo havia quebrado a imagem que ela tinha dele. Ela começou a questionar tudo o que ele havia mostrado, cada olhar distante, cada palavra formal. Havia um homem escondido por trás daquela fachada, um homem capaz de sentir, de desejar, e isso a deixava ainda mais inquieta. A semente da dúvida havia germinado, e ela não conseguia mais ignorar a possibilidade de que ele sentisse algo por ela, mesmo que lutasse contra isso. Nos dias que se seguiram, Nathaniel se esforçou para ser ainda mais distante. Ele passava ainda mais tempo em seu escritório, e quando se encontravam, sua voz era ainda mais controlada, seus olhos ainda mais evasivos. Ele agia como se o beijo nunca tivesse acontecido, como se o momento de paixão fosse apenas uma ilusão. Isso machucava Juliana de uma nova forma, uma dor que vinha da esperança que ele havia acendido e depois apagado. Mas o destino às vezes tem seus próprios planos. Uma crise menor, mas importante, surgiu na administração da propriedade. Um dos celeiros mais antigos, essencial para a próxima colheita, teve um problema sério em sua estrutura,
e as chuvas fortes da semana anterior haviam agravado a situação. Exigia a atenção imediata de Nathaniel, mas também a presença da duquesa para acalmar os ânimos dos trabalhadores e dos arrendatários, que estavam preocupados com suas perdas. Nathaniel não podia se afastar completamente. Ele precisava inspecionar o local, conversar com os responsáveis. E Juliana, como duquesa, era esperada para mostrar apoio e confiança. Isso os forçou a passar um tempo prolongado em proximidade, algo que ele claramente tentava evitar. No dia da inspeção, eles foram de carruagem até a parte mais afastada da propriedade. Juliana sentia o nervosismo no ar, a tensão que emanava de Nathaniel. Ele estava sério, mas não havia a frieza habitual em seus olhos, e sim uma preocupação genuína com os prejuízos. Ele falava com os trabalhadores com uma voz firme, mas justa, e Juliana o observava, vendo um lado dele que ela não conhecia. Ele era um homem de responsabilidades e se importava com as pessoas de sua terra. Em um momento, enquanto examinavam uma viga quebrada, o chão estava escorregadio de lama. Juliana quase caiu. Antes que pudesse pensar, a mão de Nathaniel se estendeu, firme, e a segurou pelo braço. Foi um toque rápido, mas a eletricidade entre eles foi inegável. Ela sentiu a força em seus dedos, o calor de sua pele através do tecido do casaco. Ele a ajudou a se equilibrar e, por um segundo, seus olhos se encontraram. Havia algo ali, um brilho de preocupação que durou um instante antes que ele o disfarçasse. "Cuidado, duquesa!" Ele disse a voz baixa, quase um sussurro, e então soltou seu braço, afastando-se para continuar a inspeção. Juliana sentiu o corpo formigar onde ele a tocara. Ele tentava reafirmar sua fachada fria, mas os gestos, os olhares, o beijo, tudo estava se misturando. A semente da dúvida, antes tão pequena, agora era uma planta que crescia, forçando-a a questionar a frieza que ele se esforçava tanto para manter. Ela não sabia o que ele sentia, mas sabia que ele não era tão indiferente quanto queria parecer. E essa incerteza, essa nova camada de mistério, a deixava ainda mais envolvida, mais fascinada pelo homem que era seu marido. A crise na propriedade, embora triste, havia obrigado Juliana e Nathaniel a estarem juntos, a passar horas no campo sob o mesmo sol. Agora, a noite caía, e a mansão estava em silêncio novamente. Mas a quietude não era a mesma de antes. Havia uma nova camada de pensamentos, de dúvidas, que o beijo e a preocupação dele haviam plantado. Eles estavam no salão de leitura. A lareira acesa lançava sombras dançantes nas paredes, e o calor do fogo parecia o único conforto em meio à tensão que ainda existia entre eles. Nathaniel estava em pé, de costas para a lareira, os braços cruzados. Ele não olhava para Juliana, mas ela sentia seu olhar, mesmo que disfarçado, a cada movimento que fazia. Ela estava sentada em uma poltrona, as mãos unidas no colo, o livro que tentava ler esquecido em suas mãos. A proximidade forçada do dia, o toque dele quando a impediu de cair, tudo isso pareava com o beijo roubado e a fuga silenciosa dele. Sua mente era um turbilhão. Ela respirou fundo, o ar em seus pulmões parecia pesado. Sentiu uma coragem inesperada. "Duque", ela começou, a voz um pouco mais trêmula do que gostaria. Eu preciso entender." Nathaniel não se moveu, mas Juliana sentiu a tensão em seus ombros aumentar. Ele parecia uma estátua, esculpida em mármore. "Entender o quê, duquesa?" A voz dele era baixa e firme, mas Juliana notou uma leve aspereza que não estava ali antes. "Entender. Você", ela disse, levantando os olhos para encontrá-lo. Os olhos azuis dele estavam fixos nas chamas da lareira, evitando os dela. "Ou talvez entender a mim mesma. Eu não sei o que pensar. Um momento. Você é frio, distante. No outro você me beija como se o mundo fosse acabar, e depois foge como se tivesse cometido um crime." Juliana sentiu o rosto queimar, mas ela continuou. As palavras saíam com uma urgência que ela não podia controlar. "Eu sei que nosso casamento é um contrato. Eu sei que fui trazida aqui por dever. Mas eu não sou de pedra, Duque. Eu sinto.
E quando você me trata com tanta indiferença, eu me sinto indesejada, como se não fosse boa o suficiente, como se eu não fosse nada além de uma obrigação. A última palavra saiu em um sussurro, carregada de uma dor que ela guardava há muito tempo. Ela abaixou os olhos, sentindo os lábios tremerem. Era a verdade mais profunda de seu coração. O medo de ser vista como um objeto, não como uma mulher. Nathaniel permaneceu em silêncio por um longo momento. Tão longo que Juliana pensou que ele não responderia, que ele se fecharia novamente. Mas então, ele suspirou. Um som pesado, que pareceu vir de algum lugar muito fundo em seu peito. Ele se moveu, virou-se lentamente e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. A luz da lareira lançava uma sombra comprida de sua figura. Não é você, Juliana, ele disse, a voz rouca, quase um murmúrio. Nunca foi você. Juliana ergueu a cabeça, surpresa. Aquelas palavras a atingiram como uma brisa suave, mas cheia de significado. Ele continuou, a voz mais baixa ainda, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Eu já estive aqui antes. Entreguei meu coração a alguém que não o quis. Fui rejeitado. Fui humilhado. E jurei a mim mesmo que nunca mais sentiria essa dor. Juliana sentiu o coração apertar. A ferida, o fantasma da traição de seu primeiro noivado. Ela havia visto um vislumbre, mas agora ele estava dizendo as palavras, revelando uma parte de sua dor mais profunda. Eu construí muros, Juliana, ele disse, ainda olhando para a escuridão. Muros tão altos que eu mesmo mal consigo ver por cima deles. Para me proteger, para proteger meu coração de ser quebrado de novo, de ser fraco. Ele finalmente se virou para ela, e desta vez seus olhos azuis não tinham a frieza habitual. Havia uma melancolia profunda neles, uma dor que ele não conseguia mais esconder. A máscara que ele usava há anos estava finalmente rachada, revelando o homem por trás do duque, o homem que temia amar e ser rejeitado novamente. Quando você chegou, ele continuou, a voz quase inaudível, com sua calma, sua beleza, seu jeito de ver as coisas. Eu senti algo que não sentia há muito tempo, e isso me assustou, me aterrorizou. Eu tentei lutar contra isso, tentei fingir que não sentia nada, que você era apenas uma parte do contrato. Ele deu um passo em direção a ela, e Juliana sentiu o coração bater forte, o ar preso em sua garganta. A proximidade era desconfortável, mas de uma forma diferente, carregada de uma verdade que ambos não podiam mais ignorar. O beijo, ele disse, a voz se aprofundando. Foi uma confissão, uma perda de controle. Eu não queria que você soubesse o quanto você me afeta, o quanto eu desejo que as coisas fossem diferentes, que eu fosse diferente. Juliana olhou para ele, os olhos marejados. A verdade, murmurada na escuridão daquela sala, era mais poderosa do que qualquer grito. Ele não era frio por falta de desejo, mas por medo. Medo de ser vulnerável, medo de se entregar. E naquele momento, Juliana não sentiu mais a dor da rejeição, mas uma onda de compaixão e um entendimento profundo. Ela via o homem por trás da armadura, o coração ferido que ele tentava proteger. E naquele instante, a distância entre eles, que antes parecia intransponível, começou a diminuir, não por um toque, mas por uma verdade. O ar entre Juliana e Nathaniel tinha mudado. As palavras murmuradas na escuridão do salão de leitura haviam quebrado uma barreira, e Juliana já não o via apenas como o duque frio e metódico. Ela via o homem ferido, o medo por trás de seus muros. Isso não significava que tudo estava resolvido, longe disso. Mas uma nova camada de entendimento havia se formado, como um novo caminho se abrindo entre eles. Nathaniel, por sua vez, tentava se recompor, mas a antiga frieza não voltava com a mesma força. Ele ainda era um homem de poucas palavras, mas seus olhos, antes tão evasivos, agora a encontravam com mais frequência. Não eram olhares de avaliação, mas de uma atenção quase hesitante, como se ele estivesse tentando decifrá-la, assim como ela o decifrava. Em um café da manhã, ele a pegou observando-o. Em vez de virar o rosto,
Ele sustentou o olhar por um segundo a mais, e Juliana sentiu um calor se espalhar em seu peito. Ele não sorriu, mas a tensão no ar era diferente, não de distância, mas de uma proximidade que a deixava sem fôlego. Era como se o silêncio deles agora estivesse cheio de outras coisas, de perguntas não feitas e respostas quase ali. Durante as caminhadas pelos jardins, enquanto discutiam os reparos no celeiro, ele se pegava mais perto dela. Uma vez, ele apontou uma roseira, e ao fazer isso sua mão roçou a dela. Foi rápido, mas o choque elétrico, que antes a assustava, agora a fazia sentir um arrepio diferente, uma espécie de promessa não dita. Juliana sentia a respiração suspensa, o coração batendo mais forte a cada um desses pequenos gestos. Ele ainda lutava para não mostrar seus sentimentos, para manter seus muros de pé, mas a luta estava ficando mais difícil, e ela percebia isso em cada movimento, em cada olhar. Essa mudança sutil, essa aproximação silenciosa, não passou despercebida por todos. O conde de Marbury, com seus olhos sempre atentos e sua língua afiada, notou a nova dinâmica entre o duque e a duquesa. Ele sentia a tensão, a nova proximidade, e isso o irritava profundamente, como um espinho em sua própria pele. Em um evento de caridade na cidade vizinha, onde Juliana e Nathaniel estavam presentes, Marbury se aproximou, com seu sorriso predatório. Ele não falou diretamente com Juliana, mas com um grupo de senhoras em voz alta o suficiente para que ela ouvisse cada palavra. Ah, sim, ele disse, com uma falsa tristeza em sua voz. O Duque Whitmore, um homem de grande dever, mas pouca vivacidade. Ouvi dizer que seu casamento é uma questão de mero contrato, sem o calor que um coração jovem como o de nossa querida duquesa merece. Ele riu, um som baixo e desagradável que fez Juliana sentir um calafrio. Uma pena, não é? Tão bela, tão cheia de vida, presa a um homem que só pensa em terras e linhagens. As palavras eram veneno puro, destinadas a ferir Juliana e a descreditar Nathaniel publicamente. Juliana sentiu o sangue gelar nas veias. O conde estava tentando minar o casamento, jogando com suas inseguranças mais profundas e com a ferida que ele sabia que existia. Ela olhou para Nathaniel. Ele estava conversando com um cavalheiro, mas seus ombros estavam tensos, e seus olhos azuis, duros como pedra, estavam fixos em Marbury. Ele havia ouvido cada sílaba. Juliana sentiu uma mistura de raiva e um estranho desejo de protegê-lo. Ela não queria que ele fosse humilhado. Ela não queria que Marbury vencesse, que sua maldade se espalhasse. Nathaniel, com uma calma surpreendente que só ele possuía, terminou sua conversa. Ele se virou e caminhou em direção a Juliana. Marbury, vendo-o chegar, sorriu, esperando a reação, talvez uma briga. Mas Nathaniel não lhe deu o prazer de uma discussão pública. Em vez disso, ele estendeu a mão para Juliana, um gesto que era ao mesmo tempo um convite e uma ordem. Duquesa, ele disse a voz baixa e firme, com uma autoridade que fez Juliana sentir um arrepio que não vinha do frio. Gostaria de me acompanhar em uma dança? Era algo que ele nunca havia feito em público, um gesto de intimidade que chocou os presentes, incluindo Marbury, que viu seu sorriso morrer. Juliana sentiu o olhar de todos sobre eles, mas seus olhos estavam fixos nos de Nathaniel. A proximidade dele, o calor de sua mão em sua cintura, enquanto ele a guiava para o centro do salão, era quase insuportável, mas de uma forma deliciosa. Ele a conduziu pela dança com uma elegância surpreendente, revelando um lado que ela não sabia que ele tinha. Seus corpos estavam próximos, as mãos unidas. Juliana sentia o calor da palma dele na sua, a força de seu braço em sua cintura. A cada volta, a cada passo, os olhos dele encontravam os dela. Não havia mais frieza, apenas uma intensidade que a deixava sem fôlego, com a respiração suspensa. Era uma performance para a sociedade, para mostrar a Marbury que eles eram um casal unido, forte, mas para Juliana estava se tornando mais do que isso. Quando ele a girou, ela sentiu a mão dele apertar sua cintura por um segundo a mais. Seus olhos se encontraram e o olhar dele era penetrante, quase uma promessa silenciosa, uma confissão sem palavras. Juliana sentiu seu rosto queimar,
e uma mistura de medo e fascínio a invadiu. Ele ainda não confessava seus sentimentos em voz alta, mas cada toque, cada olhar, cada gesto possessivo era uma dança de aproximação que falava mais alto que qualquer discurso. Aquele beijo, a confissão da noite anterior, estava sendo confirmada não pela boca, mas pelo corpo, pela presença, pela dança que eles faziam. Cada passo, um desafio ao mundo, e um passo mais perto um do outro. A mansão Whitmore nunca havia parecido tão viva, e ao mesmo tempo tão cheia de uma estranha formalidade. O baile era o evento mais esperado da estação, e o salão de festas estava repleto de pessoas vestidas com suas melhores roupas, com a música suave das cordas enchendo o ar. As luzes dos candelabros brilhavam, criando um cenário de sonhos, mas para Juliana, tudo parecia um pouco irreal, como se ela estivesse flutuando em uma bolha. Ela usava um vestido de seda azul escuro, que parecia a cor da noite, e tentava sorrir, conversar, agir como a duquesa de Whitmore que todos esperavam. Ao seu lado, Nathaniel estava impecável, com sua postura digna e seu rosto sério. Desde as conversas no salão de leitura e os toques acidentais, algo havia mudado entre eles. Havia uma tensão, uma faísca que antes era escondida e agora parecia prestes a explodir. Seus olhos se encontravam com mais frequência, e Juliana sentia o calor que vinha dele, uma promessa não dita que a deixava com o coração acelerado. Mas ainda assim, ele não dizia as palavras. Ele não falava abertamente de seus sentimentos, não confessava o desejo que ela sentia que existia. E essa falta de uma declaração explícita, essa ambivalência, machucava-a profundamente, plantando novamente a semente da insegurança. Ela ansiava por um sinal claro, uma palavra que tirasse suas dúvidas, mas Nathaniel mantinha-se em seu próprio mundo de deveres e silêncios, mesmo com a barreira um pouco mais baixa. Ele a protegia do conde de Marbury com um olhar. Dançava com ela com uma intensidade que a fazia prender a respiração. Mas a confissão verbal, a entrega de seu coração, ainda não vinha. E Juliana, com o coração tão machucado por antecipação, temia que nunca viesse. Enquanto a música tocava, Juliana sentiu uma presença familiar se aproximar. O conde de Marbury. Ele estava com um sorriso nos lábios, mas seus olhos claros tinham um brilho de caçador que a fez sentir um arrepio. Ele se inclinou, o cheiro de seu perfume forte a envolvendo, e um sussurro chegou aos seus ouvidos. Duquesa, você está deslumbrante esta noite, ele disse, a voz macia, mas cheia de uma malícia disfarçada. Uma pena que nem todos saibam apreciar tal beleza, ou que a vejam apenas como um adorno. Juliana sentiu o corpo enrijecer. As palavras dele eram como agulhas finas, picando suas feridas mais profundas. Ela procurou Nathaniel com os olhos, mas ele estava conversando com um grupo de homens um pouco mais longe, suas costas viradas para eles. Marbury havia escolhido o momento certo para seu ataque. "O que o senhor quer, conde?" Juliana perguntou, tentando manter a voz firme, mas sentindo o coração bater descompassado. Ele riu, um som baixo e desagradável. "Apenas a verdade, querida duquesa. Uma verdade que o duque Whitmore se esforça tanto para esconder. Você realmente acha que ele a vê como uma mulher, Juliana? Ou como a garantia de seu nome e de sua linhagem? Um acordo, um contrato, não é mesmo? Ouviu-se dizer que ele ainda guarda com carinho as lembranças de sua primeira noiva, uma paixão verdadeira, perdida. E agora você é apenas o substituto, a segurança, o dever." As palavras caíram sobre Juliana como um peso de gelo. O conde não estava apenas flertando, ele estava usando suas piores dúvidas, o fantasma do noivado anterior de Nathaniel, a imagem da caixa de madeira e da carta antiga. Ele estava plantando a semente de que ela era apenas um acordo, que o calor que ela sentira era uma ilusão, que o coração de Nathaniel já pertencia a outra. Juliana sentiu o chão sumir sob seus pés. "Isso não é verdade", ela murmurou, mas a voz tremia. "Ah, mas é", ele insistiu, seus olhos fixos nos dela sem piedade. "Pergunte a ele, duquesa.
Pergunte se ele a ama com a mesma paixão que amou a outra. Pergunte se você é mais do que um meio para um fim. Você acha que ele responderá, ou que ele manterá o silêncio que esconde sua verdadeira indiferença? Ele se inclinou mais, e o hálito dele, com cheiro de vinho, a atingiu. Não se engane, Juliana. Ele pode protegê-la de mim, mas não de si mesmo. Ele nunca a amará como você merece. Você é apenas o dever. Juliana sentiu uma dor aguda em seu peito, uma pontada insuportável. As palavras de Marbury, venenosas e cruéis, tocaram a ferida que a ambivalência de Nathaniel mantinha aberta. Ele nunca havia dito que a amava. Ele havia mostrado desejo, ciúme, até um certo cuidado, mas nunca o amor, a entrega. Ela era o dever, a segurança. E o conde de Marbury tinha acabado de destruir qualquer pequena esperança que havia nascido em seu coração. As risadas e a música no salão pareciam distantes, abafadas. Ela se sentiu sufocada, o ar pesado em seus pulmões. A imagem da casa de campo de sua família, o pai desesperado, o contrato frio. Tudo voltou com uma força avassaladora. Ela havia aceitado seu destino, mas não podia aceitar uma vida sem amor, uma vida onde seria para sempre apenas um dever, um substituto. Uma decisão dolorosa começou a se formar em sua mente. Ela não podia mais viver assim, com a sombra da indiferença, com a dúvida corroendo sua alma. Ela merecia mais. Merecia um amor verdadeiro, que a fizesse voar, não um contrato que a prendesse ao chão. Juliana olhou para o salão, para as pessoas dançando, para Nathaniel, que ainda estava longe, conversando, alheio à tempestade que se formava dentro dela. Uma força inesperada, nascida da dor e da certeza de que não podia mais suportar, a invadiu. Ela não podia mais esperar por uma confissão que talvez nunca viesse. Ela não seria apenas o dever. Com o coração batendo forte, mas com uma nova determinação nos olhos, Juliana se afastou do conde, que a observava com um sorriso satisfeito. Ela precisava sair dali, precisava respirar, precisava tomar uma atitude. Aquela noite, ela decidiu, não terminaria como ele queria. O baile na mansão Whitmore estava em seu auge. Mas para Juliana, a música parecia um zumbido distante, as risadas, ecos vazios. As palavras venenosas do conde de Marbury haviam se infiltrado em sua alma, corroendo qualquer pequena esperança que ela ainda guardava. Você é apenas o dever. Aquela frase repetida em sua mente era a verdade cruel que a ambivalência de Nathaniel nunca conseguira desmentir. Ele a beijara com paixão, mas nunca dissera que a amava. Ele a protegera de Marbury, mas nunca se entregara por completo. A dor em seu peito era insuportável. Ela não podia mais viver com a dúvida, com a sensação de ser um substituto, uma obrigação. Aquele baile, que deveria ser um momento de celebração, havia se tornado o palco de sua própria prisão. Ela merecia mais, muito mais do que um casamento sem amor verdadeiro. Merecia um coração que a escolhesse livremente, não por um contrato. Com uma força que ela não sabia que possuía, Juliana se virou deixando o conde para trás. Seus olhos vasculharam o salão, buscando Nathaniel. Ele estava perto da lareira, conversando, seu rosto sério e distante como sempre. A visão dele, tão inatingível, tão fechado, acendeu uma chama de determinação dentro dela. Ela não esperaria mais, não suportaria mais. Com o coração batendo forte no peito, quase sufocando-a, Juliana começou a caminhar em direção ao centro do salão. Cada passo era pesado, mas firme. Os olhares das pessoas a seguiam, curiosos com a rigidez em sua postura. A música parecia diminuir, e as conversas, antes animadas, começaram a se silenciar. Juliana sentia o ar espesso, a tensão aumentando a cada movimento. Ela parou no meio do salão, onde a luz do candelabro caía diretamente sobre ela. Respirou fundo, tentando acalmar a voz que ela sentia que iria tremer. Seus olhos, que antes brilhavam com tristeza, agora tinham um fogo, uma determinação que surpreendeu a todos, inclusive a si mesma. Boa noite a todos, ela disse. A voz, para sua própria surpresa, saiu clara e forte, ecoando no silêncio que se instalara.
Peço desculpas por interromper a alegria desta noite. Todos a olhavam boquiabertos. Nathaniel, que finalmente havia percebido o silêncio e a atenção voltada para Juliana, virou-se. Seus olhos azuis, antes calmos, agora estavam arregalados com uma pontada de choque. Ele deu um passo em sua direção, a testa franzida em confusão e preocupação. Eu preciso dizer algo, Juliana continuou, sentindo o olhar de Nathaniel sobre ela, um peso quase físico. Eu fui trazida a esta casa por um contrato, por um dever, e eu cumpri esse dever com toda a minha alma. Mas um casamento, para mim, precisa ser mais do que um acordo. Precisa ter amor. E eu não posso mais viver em um casamento onde o amor não existe. Ela olhou diretamente para Nathaniel, e seus olhos estavam marejados, mas com uma resolução que ele nunca havia visto. Eu não posso mais suportar a indiferença. Não posso mais ser apenas a duquesa por contrato. Eu mereço um amor que me escolha, que me queira por quem eu sou. E por isso, eu anuncio diante de todos vocês que eu deixarei o Duque Whitmore. Um murmúrio de choque se espalhou pelo salão. O conde de Marbury sorriu, um sorriso de vitória em seus lábios. Juliana sentiu o coração apertar, mas a decisão estava tomada. Ela começou a se virar, pronta para sair, para fugir daquela vida, daquele homem que não a desejava de verdade. Mas antes que ela pudesse dar um único passo, sentiu uma mão forte em seu braço. Um choque elétrico percorreu seu corpo. Era Nathaniel. Seus olhos azuis, que um segundo antes estavam chocados, agora queimavam com uma fúria e um desespero que Juliana nunca vira. A máscara de frieza havia se desfeito por completo, revelando um homem à beira de perder tudo. Não! A voz dele, baixa e rouca, cortou o ar como um trovão. Você não vai a lugar nenhum, Juliana. Ele a puxou para perto, com uma força que a fez cambalear. A proximidade era avassaladora, o cheiro dele, o calor de seu corpo a invadiam. Juliana sentiu a respiração suspensa, o mundo girando. Ela tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta. Então, diante de todos os olhares curiosos, chocados e fofoqueiros, Nathaniel a beijou. Não foi um beijo roubado, não foi hesitante. Foi um beijo apaixonado, avassalador, uma confissão pública que ele não podia mais negar. A boca dele era firme, exigente, e Juliana sentiu o mundo inteiro silenciar. Não havia mais música nem sussurros, apenas o gosto dele, o cheiro dele, a força dele. As mãos dele envolveram sua cintura, apertando-a contra seu corpo, como se ele temesse que ela desaparecesse. Juliana sentiu os próprios joelhos fraquejarem, mas ela se agarrou a ele, as mãos instintivamente nos ombros dele. Aquele beijo era uma promessa, um desafio ao conde de Marbury, uma rendição aos seus próprios medos. Era a confissão que ela tanto ansiava, dada não com palavras, mas com a alma, diante de toda a sociedade. Quando ele finalmente se afastou, seus olhos azuis estavam escuros de emoção, e a respiração de Juliana estava ofegante. O salão estava em um silêncio absoluto, tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. Nathaniel olhou para ela e depois para o conde de Marbury, que estava pálido de raiva. O olhar dele era um aviso, uma declaração de posse que não deixava dúvidas. Juliana sentiu o corpo inteiro tremer, os lábios ainda ardendo com o beijo. Aquele beijo, dado com tanta paixão diante de todos, era a resposta que ela precisava. Ele a queria. Ele a amava. E a certeza, que antes era uma semente de dúvida, agora era uma árvore frondosa, florescendo em seu coração. O salão estava em um silêncio tão profundo que se podia ouvir o próprio coração batendo. O beijo de Nathaniel, dado com uma paixão que Juliana jamais imaginaria, havia calado a todos. O conde de Marbury, antes tão cheio de si, estava pálido de raiva, seu sorriso de vitória transformado em uma carranca de derrota. Os outros convidados observavam a cena, chocados, alguns sussurrando, mas a maioria apenas absorvendo a intensidade do momento. Juliana, com a respiração ofegante, sentiu os lábios ardendo e o corpo inteiro tremer. Nathaniel não a soltou. Ele a segurava firmemente pela cintura,
seus olhos azuis ainda escuros de emoção, fixos nos dela. Não havia mais a frieza habitual, apenas um fogo que a consumia, uma declaração silenciosa que falava mais alto que qualquer palavra. Era uma possessividade que não vinha da obrigação, mas de um desejo profundo, quase desesperado. Ele então virou o rosto para o conde de Marbury, que tentava se recompor, mas seus olhos, que antes brilhavam de malícia, agora mostravam apenas fúria. A voz de Nathaniel, quando ele finalmente falou, era baixa e firme, mas com uma borda de aço que fez Juliana sentir um arrepio. Conde Marbury, Nathaniel disse, cada palavra pesada. Suas intrigas e suas mentiras terminaram esta noite. Lady Juliana, minha esposa, é uma mulher de honra e merece todo o respeito. Não permitirei que suas palavras venenosas manchem a reputação dela, nem a de minha casa. Juliana, surpresa com a ousadia de seu marido, sentiu uma onda de força. Ela se desvencilhou um pouco do abraço dele, mas ele não a soltou por completo. Ela olhou para Marbury, os olhos cheios de uma nova coragem. O conde de Marbury, Juliana disse, sua voz um pouco mais forte do que ela esperava, tentou me convencer de que eu era apenas um contrato, um dever, que meu marido não me desejaria. Ele usou minha própria insegurança e os fantasmas do passado do duque para me ferir. Ela respirou fundo, sentindo o apoio de Nathaniel. Mas esta noite, a verdade foi revelada, não por palavras, mas por um coração que não pode mais se esconder. Marbury recuou um passo, a humilhação evidente em seu rosto. Ele tentou dizer algo, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Os murmúrios da sociedade se tornaram mais altos, e os olhares de desaprovação se voltaram para ele. O jogo dele havia sido exposto, suas mentiras reveladas. Com a cabeça baixa, a reputação arruinada em um piscar de olhos, o conde de Marbury se virou e saiu do salão, desaparecendo em meio à multidão, derrotado. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez era um silêncio de admiração, de surpresa e de um certo alívio. Nathaniel então virou-se completamente para Juliana, seus olhos buscando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. A mão dele, que antes a segurava com possessividade, agora acariciava seu rosto com uma delicadeza que a fez sentir os olhos marejarem. Juliana, ele disse, a voz rouca, quase um sussurro, mas cheio de uma emoção que ela nunca ouvira antes. Eu fui um tolo. Eu tentei me esconder do que sentia, me proteger da dor. Mas não posso mais, não consigo. Ele a puxou para um canto mais reservado do salão, longe dos olhares curiosos, mas ainda com o calor de sua presença a envolvendo. A proximidade era desconfortável, mas de uma forma nova, cheia de uma promessa que ela ansiava. Eu te beijei, ele continuou, seus olhos fixos nos dela, porque não podia mais lutar contra o desejo, contra o que você me faz sentir. Eu te beijei porque não suportaria a ideia de te perder, de te ver ir embora. Eu te beijei porque eu te amo, Juliana. As palavras tão esperadas, tão temidas, caíram sobre ela como uma chuva suave, lavando todas as suas inseguranças. Eu te amo. Ditas em voz alta, aquelas palavras tinham um peso, uma verdade que superava qualquer contrato, qualquer dever. Juliana sentiu as lágrimas rolarem por suas bochechas, mas eram lágrimas de alívio, de uma felicidade que ela nunca imaginou. Eu também te amo, Nathaniel, ela confessou, a voz embargada, as mãos tocando o rosto dele. Eu pensei que você nunca me desejaria, que eu seria apenas uma obrigação. Eu tive tanto medo. Ele a abraçou, um abraço apertado, protetor, e Juliana sentiu-se finalmente em casa, segura nos braços do homem que era seu marido. O contrato que os unia, antes frio e sem vida, agora parecia transmutado, selado não por uma assinatura em um pergaminho, mas por um beijo apaixonado, uma confissão de amor público e a entrega de dois corações que finalmente se encontraram. Aquele baile, que começou com a ameaça de separação, terminava com a promessa de um amor verdadeiro, um amor que havia florescido da vulnerabilidade e da coragem de se entregar. O salão de festas da mansão Whitmore,
que um dia antes tinha sido palco de uma tempestade de emoções, agora estava diferente. As luzes dos candelabros brilhavam, mas de um jeito mais suave, mais acolhedor. Não havia mais a multidão, apenas alguns amigos próximos e os criados da casa, que observavam com sorrisos discretos. Juliana estava ao lado de Nathaniel, seus olhos fixos nos dele, e o mundo inteiro parecia ter se encolhido para caber apenas os dois. Não era uma cerimônia grandiosa, mas uma promessa renovada, feita com o coração aberto. Juliana usava um vestido simples de seda branca, sem joias, apenas a luz de seu sorriso. Nathaniel, com seu fraque escuro, não tinha mais a rigidez de antes. Seus olhos azuis, que um dia foram como gelo, agora brilhavam com um calor que Juliana sentia em sua própria alma. A mão dele segurava a dela com uma firmeza que era pura promessa, não dever. Ela sentia o calor de sua pele, a força de seu toque, e sabia que não havia mais dúvidas entre eles. Diante de um pequeno grupo, eles refizeram seus votos. Mas desta vez, as palavras não vinham de um contrato, mas de seus corações. Nathaniel falou primeiro, a voz baixa, mas tão cheia de emoção que Juliana sentiu os olhos marejarem. Juliana, ele disse apertando a mão dela, eu te escolho. Eu te escolho todos os dias com todo o meu coração. Eu prometo te amar, te proteger e te fazer feliz agora e para sempre. Juliana sentiu um nó na garganta. As palavras dele eram a música que ela esperou a vida inteira para ouvir. Quando foi a vez dela, sua voz saiu um pouco trêmula, mas cheia de uma nova coragem. Nathaniel, ela respondeu olhando fundo em seus olhos, eu também te escolho. Eu te amo e prometo que estarei ao seu lado, para sempre, com todo o meu amor. Um beijo suave, mas cheio de uma paixão madura e segura, selou a promessa. Não era um beijo roubado, mas abertamente dado, uma confissão de um amor que havia vencido o medo. Juliana sentiu a segurança nos braços dele, o cheiro dele, o gosto de uma vida nova, cheia de carinho e de verdade. Alguns anos depois, a mansão Whitmore era um lugar completamente diferente. Os silêncios que antes preenchiam os corredores foram substituídos por risadas. As paredes de pedra que antes pareciam frias, agora guardavam a memória de dias cheios de sol e de alegria. O vazio emocional que Juliana sentia havia sido preenchido, e a casa, antes um gigante adormecido, agora era um lar vibrante, cheio de vida. Juliana caminhava pelos jardins que tanto a intimidaram no começo. As rosas que ela antes via como uma beleza fria, agora floresciam com mais cor, e os caminhos que antes eram solitários, agora ecoavam os passos de duas crianças pequenas que corriam e brincavam com a energia da manhã. Seus filhos. Uma menininha de cabelos castanhos, iguais aos dela, e um menininho com os olhos azuis e a determinação do pai. Nathaniel estava ao lado dela, sua mão entrelaçada na dela. Ele não era mais o homem frio e metódico. Havia rugas de sorriso nos cantos de seus olhos, e a maneira como ele olhava para ela e para seus filhos era cheia de um amor tão profundo que Juliana sentia o coração transbordar. Ele ainda era o duque, o homem de responsabilidades, mas agora ele era também um pai amoroso e um marido que se entregava por completo. Eles pararam para observar as crianças, que riam enquanto tentavam pegar uma borboleta. Juliana encostou a cabeça no ombro de Nathaniel, sentindo a segurança e o calor de sua presença. Ele apertou sua mão, e o toque elétrico que antes era desconfortável, agora era uma melodia familiar e querida. Quem diria, Juliana murmurou, um sorriso nos lábios, que o amor encontraria seu caminho em meio a um contrato frio. Nathaniel a olhou, e seus olhos azuis brilhavam com uma compreensão profunda. O coração, Juliana, ele disse, a voz baixa e firme, mas cheia de ternura, tem razões que a própria razão desconhece. E o nosso, minha querida, escolheu o amor, não o dever. Eles continuaram a caminhar, a mansão Whitmore atrás deles, cheia de vida, e o futuro à frente, repleto de promessas. O amor deles havia florescido, não pelas regras de um contrato, mas pela coragem de se mostrarem vulneráveis, de superarem seus medos e de escolherem um ao outro, a cada dia, para sempre.
Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.